Paz do Senhor, irmãos. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O tema da palavra de hoje está aí para jogar? Que pode trazer tempestade para a nossa vida. Que pode trazer tempestade para a nossa vida. Texto bíblico, Jonas. Pode procurar que Jonas está aí, irmão. Capítulo 1, do verso 1 ao 5, e depois o verso 15. Podemos ler, irmãos? Se farfalhar das páginas da Bíblia aí é bom, porque o povo está procurando. Eu vou esperar. Se você não achou, eu vou esperar você achar. Quero ler depois que todos os irmãos tiverem encontrado o texto. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 5, depois o verso 15. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Verso 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém. Essa história é uma história conhecida de todos aqueles que têm um pouquinho de familiaridade com a Bíblia. É a história do profeta Jonas. Deus chama esse homem e manda ele a uma cidade falar do juízo e, por que não, da misericórdia e da graça de Deus. E Jonas, ele se nega em fazer isso. E Deus manda ele para um local, e ele vai exatamente para um local que era o oposto daquele aonde Deus o havia mandado ir. E a Bíblia diz que ele compra uma passagem, entra no navio, e quando esse navio começa a viagem, uma grande tempestade vem. Deus manda uma tempestade. E aí eles conseguem ter o discernimento, conseguem entender que aquela tempestade é porque tem um homem ali dentro, tem um cidadão ali que está fugindo da vontade de Deus para a vida dele, e esse camarada era Jonas. E aí eles lançam Jonas no mar, relutam um pouco. Se você leu o interregno aí do 5 para o 15, você vai perceber que eles têm um momento de hesitação. Eles não queriam fazer aquilo, talvez por estar vendo o mar tão revolto,
e temendo até pela vida do profeta Jonas. Mas eles acabam fazendo isto. Lançam Jonas no mar, e a Bíblia diz que quando fazem isto, o mar cessa a sua fúria. A tempestade cessa quando eles lançam Jonas no mar. Bom, essa história ela ensina muitas coisas para a gente. Eu já preguei aqui nessa igreja várias mensagens sobre isso. E é uma história rica em detalhes, rica em verdades espirituais, rica em princípios espirituais para a nossa vida, como servos e como filhos de Deus. Mas hoje eu quero pensar com você no seguinte, que Jonas, ele enfrentou uma tempestade. Na história da vida de Jonas, na trajetória da vida dele, Deus fez com que uma tempestade chegasse. E toda vez que a gente lê a Bíblia e percebe tempestade na Bíblia fala de momentos tormentosos. Tempestade na Bíblia fala de momentos de crise. Tempestade na Bíblia fala de momentos de adversidade, momentos de dificuldade. Jonas enfrentou uma tempestade. E talvez nós que estamos aqui hoje na AD Bueno também estejamos atravessando algum tipo de tempestade na nossa vida. E o grande X aqui é que a tempestade não veio de graça. A tempestade não veio só por um desejo de Deus, uma vontade de Deus, como se Deus fosse um Deus sarcástico, que olhasse para Jonas, o profeta, e dissesse: vou te colocar no meio de uma tempestade só pelo prazer de te ver envolvido nela. Não. Quando Deus permite que algum tipo de tempestade venha envelopar a nossa vida, Deus não permite isso à toa. Deus não permite isso só pelo prazer de permitir. É muito bom que nós tenhamos hoje no coração e na mente a percepção, o entendimento dessa verdade, que as coisas não acontecem na nossa vida por acaso, que se nós estamos enfrentando algum tipo de tempestade, a tempestade não é a causa, a tempestade é o efeito. Que as tempestades que a gente enfrenta na vida, a gente enfrenta por uma razão. Quando Deus permite eu e você entrarmos numa tempestade, é porque tem alguma coisa antes dela. É porque existem alguns fatores, existem alguns motivos, existem algumas circunstâncias. Na verdade, existem alguns fatos geradores dessa tempestade. É isso que eu quero falar. Jonas, ele entra no barco e enfrenta uma tempestade, mas ele enfrenta uma tempestade por algumas coisas que a gente vai ver hoje. E que se a gente também não se preparar, se nós não nos prepararmos, se a gente meio que assim formos vacinados nessa noite, a gente também vai enfrentar. Porque a Bíblia diz assim: como a andorinha no seu voo e a ave no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Tudo tem uma causa. Talvez hoje você está aqui enfrentando uma tempestade na sua vida. Essa tempestade aí não é causa, essa tempestade é efeito. Ela é consequência de alguma coisa. Ela foi gerada por alguma coisa. E é isso que a história de Jonas hoje quer ensinar para a gente. O que pode trazer tempestade na nossa vida? O que pode gerar tempestade no nosso viver? E aí eu vou dizer algumas coisas para você baseado na história dele. Não é coisa que saiu assim da minha cabeça, não. É do que está aqui na história que a gente leu aí. Primeiro, o que pode trazer tempestade para a nossa vida? Nossa atitude de fugir da presença de Deus. Toda vez, meu irmão, presta atenção, Deus disse assim: vai para cá. Aí a Bíblia diz: Jonas entrou num barco para fugir de Deus. Deus disse para Jonas: vai para cá. Jonas disse: o senhor está mandando eu ir para aí? Então eu vou para cá. O senhor está mandando eu ir para lá? Então eu vou para cá.
E porque Jonas teve uma atitude de fugir da presença de Deus, Jonas enfrentou uma tempestade. A mesma verdade serve para nós hoje. A mesma verdade é uma realidade na nossa vida hoje. Toda vez que você tentar fugir da presença de Deus, se prepare, porque tempestade vai chegar para você. Toda vez que a gente tentar fugir da presença de Deus, a gente vai enfrentar a tempestade. Na verdade, quando a gente diz assim, fugir de Deus, isso é meio inócuo. Isso é meio sem sentido, porque ninguém foge de Deus, meu irmão. Ninguém consegue fugir de Deus. Quando a gente pensa que está fugindo de Deus, isso é um ledo engano do nosso coração, porque de Deus ninguém foge. O Salmo 139, o salmista disse assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no inferno, no Seol, a minha cama, o Senhor está ali também. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ninguém consegue fugir de Deus. Provérbios 5:21 diz que todos os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. E Provérbios 15, verso 3, a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Então ninguém consegue fugir de Deus. Mas quando a gente pensa que a gente pode fugir de Deus, que a gente pode se esconder dele, que a gente pode ir para um lugar onde os olhos de Deus não vão encontrar a gente, se prepare, meu irmão, porque vai ter tempestade para você. Deus me trouxe aqui para dizer essa palavra para a sua vida, porque o Espírito Santo hoje quer comunicar uma coisa boa no nosso coração. Nós não vamos fugir do Senhor não, irmão. Nós vamos andar na direção de Deus e a bênção do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Mas toda vez que você tentar fugir, bom, então, pastor, na prática, quando é que a gente foge de Deus? Jonas tentou fugir. Se eu tentar fugir, eu vou enfrentar a tempestade. É isso que você está falando, pastor? Exatamente isso. Então, na prática, de maneira prática, quando é que a gente foge de Deus? Letra A: quando insistimos em fazer algo contrário ao que Deus fala. Quando você insiste em fazer algo contrário ao que Deus fala, é porque não de maneira expressa, mas de maneira velada, você está tentando fugir de Deus. Deus diz para você, faz isso, mas você não faz. Deus diz para você, faz aquilo, mas você não faz. Ou então Deus diz para você, não faz isso, aí você faz. Quando Deus diz para mim, faz, e eu não faço, ou então quando Deus diz para mim, não faz, e eu faço, eu estou revelando de maneira velada que eu não concordo com Deus, que na minha visão Deus não está certo, e que eu não quero cumprir a vontade de Deus, eu quero fazer o que eu acho que é certo. Deus chegou para Jonas e disse, vai para Nínive. Nínive era uma cidade que as pessoas matavam seus prisioneiros, tiravam a cabeça e faziam muros. Deus disse para Jonas, vai para Nínive. Jonas disse, Nínive não merece a misericórdia, Nínive não merece a graça. Eu não concordo com Deus de ir lá pregar para Nínive, então eu vou para Tarsis. Quantas vezes Deus está falando com você que você tem que abrir mão de alguma coisa, mas você prefere fugir de Deus porque não quer abrir mão? Quantas vezes Deus está dizendo para você, muda esse jeito seu de viver, muda essa maneira sua de vida, mas você não quer largar essa prática, você não quer largar esse jeito, porque você acha que você que está certo. Deus está te pedindo uma coisa, mas você não concorda com Ele. Então você acha melhor insistir em fazer algo contrário àquilo que Deus está pedindo de você. O que você está fazendo? Você está fugindo de Deus. Você foge de Deus quando Deus diz faça e você não faz. Quando Deus diz não faça e você faz. Você lembra de Adão, irmão? Deus botou uma árvore no meio do jardim e disse, de todas vocês podem comer, dessa aqui não. E Deus deu uma ordem, aqui, essa aqui você não pode comer. A serpente seduziu Eva. Eva, enganada pela serpente, dá o fruto para o seu marido.
E depois que Adão come do fruto, os olhos dele abrem. E aí todo dia, na viração do dia, Deus chegava no jardim. E um dia Deus chegou e gritou: Adão, e Adão se escondeu de Deus. E quando Deus chegou, disse: Adão, onde você está, meu filho? Adão disse: eu ouvi a tua voz, mas fugi. Eu ouvi a tua voz, mas preferi me esconder de ti, Deus. Porque toda vez que você faz algo, ou insiste em fazer algo contrário àquilo que Deus está falando para você, você quer fugir dele. Você não quer encarar Deus de frente, porque você sabe que está fazendo coisas que Deus disse que não era para fazer, ou então não está fazendo coisas que Deus disse que era para fazer. E toda vez que você foge, se prepare, porque tempestade vai chegar. Segunda verdade: quando é que na prática a gente foge de Deus? Primeiro, quando insistimos em fazer algo contrário. Segundo, quando deixamos o nosso devocional diário. Quando você deixa os devocionais diários, seus momentos de comunhão com Deus, seus momentos de relacionamento com Deus. Quando é que nós temos um grande sinal na nossa vida de que estamos fugindo de Deus? É quando perdemos o apetite pelas coisas espirituais. Quando as coisas espirituais não apetecem mais a gente. Toda vez que você fizer uma análise da sua vida e você não estiver sentindo mais desejo, apetite pelas coisas de Deus, isso é um grande sinal que você está querendo fugir dele. Isso é um grande sinal que você está querendo se esconder de Deus. Quando as coisas de Deus não apetecem a gente, paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de vir à igreja. O salmista disse assim: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Mas quando a gente não tem mais essa fome, essa sede, quando o nosso coração não é mais sedento, não é mais faminto, quando você consegue passar dias e dias sem dobrar seus joelhos e falar com Deus, quando você consegue passar dias e dias sem ler nada da palavra, quando você consegue passar meses sem entregar um jejum no altar do Senhor, quando vir para a igreja não é mais importante, você rifa culto por causa do futebol, você rifa culto por causa da novela, você rifa culto por causa de um encontro social. Estamos fugindo dele, porque deixamos o nosso devocional diário. Por exemplo, ler a Bíblia. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que ele está dizendo? É feliz, é próspero aquele que medita na lei de Deus dia e noite. Agora, se você não medita na lei de Deus dia e noite, você não vai ter prosperidade na sua vida. É o que a Bíblia está dizendo. Orar. Mateus 26:41, Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você não ora, vai ser tentado o tempo todo. E Efésios 1:18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Se você não ora, como é que você vai ter percepção das tentações, dos laços e das ciladas que o diabo arma para você? Jejum. Lá em Esther capítulo 3 e 4, um homem engana o rei, e o rei faz um decreto para matar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que o povo jejua, e quando o povo jejuou, Deus mudou o decreto. Se você não jejua, como é que Deus muda decreto na sua vida? O diabo decreta: vou matar seus filhos. Como é que você muda decreto se você não jejua? O diabo decreta: eu vou destruir o seu casamento. Como é que você muda decreto se você não jejua? O diabo decreta: eu vou fazer a empresa dele falir. Como é que você muda decreto se você não jejua? Quando o povo jejuou, a Bíblia diz: Deus mudou o decreto. Eu vim aqui hoje dizer para você que não tem decreto do diabo na sua vida que um jejum diante de Deus não possa revogar, meu irmão. Não vem para a igreja.
Você não vem para a casa de Deus? Não faz do culto um momento inegociável para você? Hora de culto é hora sagrada. Hora de culto não tem outro compromisso. Hora de culto é hora do encontro com Deus. Mas muitos crentes não fazem isso. O Salmo 27 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E aí ele fala muita coisa desse negócio de estar na casa de Deus. Mas uma coisa bonita que eu gosto lá no Salmo 27, é que ele diz assim: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Irmão, enquanto você está aqui agora, nesse momento de adoração e de louvor, Deus está exaltando a sua cabeça sobre os seus inimigos. Não se engane não, está assim de gente que não quer a sua bênção, está assim de gente que está doidinha para ver você se estrepar na vida. Mas enquanto você está aqui na casa de Deus, Deus está dando honra para você diante dos seus inimigos. Deus está abençoando você, meu irmão. Igreja. Então quando é que vem tempestade para mim? Quando é que a tempestade pode chegar? Não é? O que pode trazer a tempestade para mim? A minha atitude de fugir. Segunda coisa que pode trazer tempestade para a minha vida: pessoas, para a nossa vida, pessoas que permitimos fazer parte da nossa vida. Tem gente na sua vida que é uma bênção, mas tem gente na sua vida que é uma maldição. Jonas chegou e disse para o capitão do navio assim: eu posso entrar no seu navio? Aqui ó, paguei a passagem. Pagou a passagem, está aqui no texto. Jonas pagou a passagem. Jonas não entrou de abelhudo. Jonas não entrou de gaiato nesse navio não, irmão. Jonas pagou a passagem. Sabe o que isso significa? Que o capitão do navio deu permissão para ele entrar. Quando Jonas chegou, o capitão do navio disse assim: pode entrar. Pagou? Pode entrar. Deu permissão. O que o capitão do navio tinha a ver com a história de Jonas? Nada. Qual era a relação do capitão de navio com a desobediência de Jonas? Nenhuma. Mas quando o capitão do navio permitiu Jonas entrar no navio, quase que ele e a tripulação toda morreram. Quase. Quem são as pessoas que você está permitindo entrar na história da sua vida? Quem são as pessoas que você permite sentar na sua mesa? Quem são as pessoas que você está permitindo entrar e fazer parte do seu ciclo íntimo de amizade? Com quem você está se relacionando, meu irmão? As pessoas que a gente permite entrar na história da nossa vida pode trazer tempestade para a gente. A rigor só existem 3 tipos de pessoas que passam pela nossa vida. A rigor só existem 3 tipos. Primeiro, aquelas que nos abandonaram nos momentos difíceis. Segundo, aquelas que nos ajudaram nos momentos difíceis. E terceiro, aquelas que nos colocaram nos momentos difíceis. A rigor só tem esses 3 tipos. Toda vez que você for permitir alguém entrar na história da sua vida, permita gente que vai acrescentar alguma coisa para você. Permita gente que vai fazer você crescer como ser humano, como pessoa. Permita pessoas entrarem na história da sua vida que vão fazer de você uma pessoa melhor, meu irmão. Gente que a gente permite entrar podem trazer dificuldade para nós, tempestade. Provérbios 13:20 diz assim: ande com sábio e você vai ser sábio, ande com tolo e você vai ser infeliz. Com quem que você quer andar?
Quem são as pessoas que você está permitindo? Você sabia que tem famílias enfrentando tempestades por causa de amizades? Você sabia que tem casais enfrentando crises terríveis na vida conjugal por causa de amizades? Você sabia que tem pais sofrendo com filhos por causa de amizades dos filhos? Enfrentando tempestade por causa das pessoas que permitiu entrar na história da vida. Quem são as pessoas que você está permitindo entrar na sua história? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas com quem você está se relacionando, meu irmão? Porque as pessoas com quem você convive, elas determinam o seu futuro. O Salmo 1 é um salmo de princípio. E lá no Salmo 1 a Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção. Ele não está classificando só 3 classes de gente que a gente não pode andar: ímpio, escarnecedor e pecador. Não é só isso não. Esse texto está falando de princípios, de relacionamentos. O que esse texto está ensinando é que as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você se relaciona, elas têm o poder de determinar sobre o seu futuro. Lembra de Ló? Abraão disse: escolhe, você quer ir para onde? Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o oriente, eu vou para o ocidente. Escolhe. Aí Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra. Aí Ló disse assim: eu quero ir para Sodoma e Gomorra. Eu quero morar em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz assim: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. E Ló disse: eu quero conviver com os homens de Sodoma. Eu quero me relacionar com os homens de Sodoma. Eu quero que a minha família conviva com os homens de Sodoma. E os homens de Sodoma eram quem? Homens maus e grandes pecadores diante de Deus. E Ló levou a família dele para a boca do leão. E a Bíblia diz que no final da história, a esposa desobedece a Deus, uma estátua de sal. E as 2 filhas têm relações sexuais com o próprio pai. Uma história manchada na história da Bíblia. Por quê? Porque quis conviver com pessoas que a Bíblia diz eram maus e grandes pecadores. As pessoas com quem você convive vão determinar o seu futuro. As pessoas com quem você se relaciona. Eu já falei aqui nessa igreja que o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser, cada pessoa tem um jeito de ser. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver é determinado por 3 coisas. Número 1, crenças e valores internalizados em você, através da família, da escola, do local que você viveu. Número 2, as impressões que você retira do mundo externo e introjeta na sua alma. Basicamente através dos sentidos naturais 2, visão e audição, que você vê e ouve. E terceiro, o que você aprende no convívio social. O que você aprende convivendo com as pessoas vão determinar a sua maneira de ser. E é por isso que eu já falei aqui nessa igreja também, que o ser humano cresce através dos relacionamentos. Se você trancar um cachorro numa sala e der só comida por baixo da porta para ele, daqui 5 anos, quando você abrir a porta, ele vai latir. Porque o cachorro não precisa de relacionamento social para crescer, para desenvolver. Instintivamente ele faz isso. Agora, se você pegar uma criança e trancar ela num quarto 10 anos e ficar só colocando comida por baixo da porta, daqui 10 anos, quando você abrir a porta, tem um bicho lá dentro. Porque nós só crescemos e desenvolvemos através dos relacionamentos. E a sua maneira de ser é determinada por aquilo que se aprende no convívio social. Então escuta uma coisa aqui. Jeremias 13:23, Deus disse assim: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ele está falando assim: pode o negro mudar a cor da sua pele?
Pode o leopardo mudar as manchas do seu corpo? Ele disse, assim também como é impossível um etíope mudar a cor da pele, como é impossível o leopardo tirar as manchas do corpo dele, é impossível uma pessoa fazer o bem se está aprendendo a fazer o mal. Como é que você vai ter bem, sucesso, vitória na vida, se você só está andando com gente que quer te ensinar a fazer o mal? Como é que você não vai ter tempestade na vida se você está permitindo gente que não pode produzir nenhum tipo de coisa boa na sua vida e você está permitindo andar contigo? Como é que você quer ter um casamento abençoado se esse colega de serviço vive falando para você que você tem que ter relações extraconjugais? Como é que você quer ter uma família abençoada se esse colega de serviço vive fazendo a sua cabeça para você encontrar uma porcaria fora do seu casamento? É impossível uma pessoa fazer o bem se ele está aprendendo a fazer o mal. Ei, irmão, se você permite um murmurador fazer parte da sua vida, o que ele vai te ensinar, irmão? Se você permite uma pessoa que não tem temor de Deus fazer parte da história da sua vida, o que essa pessoa vai te ensinar, meu irmão? Se você permite um fofoqueiro ficar andando com você, ficar fazendo parte da sua vida, o que esse fofoqueiro vai te ensinar? As pessoas que nós permitimos fazer parte da nossa vida vão determinar o nosso futuro, podem trazer tempestade para nós. E talvez enquanto eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo está trazendo gente aí na sua memória. Eu fui para o seminário, e as pessoas pensam que no seminário todo mundo é santo, mas não é. E lá tinha um grupo, tinha uns meninos no seminário que usavam o inimigo. Um dia, e eu tinha 2 colegas goianos aqui que começaram a se envolver com esses caras dentro do seminário. Os caras estavam lá, mas não tinha nada de Deus na vida não. E eu falei para eles assim, onde é que vocês vão chegar andando com essa turma aí? Eu não sei porquê, mas Deus sempre pôs isso no meu coração. De alguma maneira, desde quando eu fui para o seminário, eu sempre fui uma espécie assim de conselheiro. Não sou melhor do que ninguém não, mas era uma realidade. E eu falava para eles, onde é que vocês pensam que vocês vão chegar na vida? A igreja manda vocês para cá, paga o seminário para vocês, vocês ficam andando com esses caras aí. Vocês acham que algum dia, o que vocês acham que Deus pode fazer através da vida de vocês? E eu ficava tentando dissuadir esses 2 colegas goianos que estavam lá comigo, que eram seminaristas também. Um dia nós fomos para o culto. Quando a gente estava voltando do culto, essa turma veio vindo, me lembro bem, na pista principal lá de Pindamonhangaba, e eles vieram subindo e a gente descendo para o seminário, depois do culto. Aí os caras pararam a gente numa encruzilhada assim, tinha uma pista para cá, e eles disseram, olha, vamos com a gente ali, tem um barzinho aqui que tem uma música ao vivo, e tem um telão lá também, ó, é show toda a vida. Os caras falaram, ali a gente pode tomar uma cervejinha tranquilo, vamos? Estávamos eu, um outro goiano amigo meu, que hoje é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, e os outros 2, que eu ficava dizendo, não anda com essa renca aí não. E aí quando eles disseram isso, eu e o Salmão, que é o pastor lá dos Estados Unidos, dissemos, não senhor, a gente não vai não, a gente não está aqui para isso. E nós caminhamos para o seminário. E os outros 2 seguiram os caras. Quando eles chegaram lá no bar e começaram a beber uma cerveja lá no bar, um camarada da rua ligou para o seminário e disse, tem 4 garotos aqui, não 5
garotos aqui e eu penso que eles são seminaristas. E aí o supervisor do seminário foi lá e pegou os caras no pulo. O que aconteceu? Foram expulsos. Os 5. E esses 2 que eu vivia falando para eles, rapaz, sabe o que eles são hoje? Ninguém. Sabe qual é o ministério que eles têm? Nenhum. Me fala qual é o ministério desses meninos hoje dentro do reino de Deus? Nenhum. Me fala o que é que Deus está fazendo através da vida deles hoje para abençoar outras pessoas? Nenhum, nada. E se naquele dia eu tivesse acompanhado aqueles 3, hoje eu não estaria aqui pregando para os irmãos. E se naquele dia eu tivesse ido com eles, hoje eu não estaria aqui falando da palavra de Deus para vocês. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as pessoas que você permite entrar na sua história de vida. Porque essas pessoas que você permite entrar na sua história de vida podem perturbar o seu futuro e destruir aquilo de bonito que Deus tem para você. Porque, escuta uma coisa, gente que não acrescenta nada na sua vida, em algum momento vai fazer você perder aquilo que Deus tem te dado. É ruim de dar glória, né? Eu sei, é difícil de dar glória, mas é a verdade. E eu não estou pregando mensagem aqui para você pular, rodopiar e chorar e gritar aqui não. Eu estou pregando mensagem para você ir vencendo as circunstâncias da vida e ter o privilégio de um dia entrar no céu pelas portas e ver a face do Senhor. Tempestade, vai deixando qualquer um fazer parte da sua história. Vai deixando todo aquele que chega perto de você e diz assim, eu paguei a passagem. Você diz, então pode vir. Ah, pode vir, vai permitindo mesmo. Que a tempestade vai chegar. E terceiro, para terminar, onde é que a tempestade vem? O que pode trazer tempestade? Coisas que deixamos ficar em nossos porões existenciais. Porque a Bíblia diz aqui que Jonas, ele foi para o porão. A gente leu. E deitou lá no porão e estava dormindo. E quando a tempestade chegou e navio quebra, não quebra, cai, afunda, não afunda, Jonas está dormindo no porão. Deixaram Jonas lá no porão. E porque Jonas estava no porão, irmão, a tempestade chegou. Deixa eu te dizer, sabe quando é que a tempestade vem para a sua vida? Quando você deixa certas coisas no porão da sua vida que você não deveria deixar. Quando você permite ficar algumas coisas no seu porão existencial que você não deveria deixar. Quando a gente tem alguma coisa lá no porão, a tempestade pode chegar. A tempestade pode vir. O que a gente pode deixar? O que a gente deixa no porão que a gente não devia deixar? Tanta coisa. Como meu tempo não deixa, eu vou dizer só 2 e termino. Primeiro, modo de vida errado. Um jeito de viver errado. Por que você continua vivendo uma vida errada se você sabe como é que você tem que viver uma vida certa? Por que você continua fazendo isso aí, que você sabe que não é certo, se você sabe o que é certo a fazer? Por que fica com essa vida errada lá no porão? Por que fica guardando? Você sabe que Deus não está agradando desse relacionamento, por que você continua com ele, irmã? Você sabe que esse camarada aí não quer nada contigo, ele só quer aproveitar de você, ele só vai usar você, e quando você não serve mais, ele vai te jogar fora. E por que você continua com esse negócio? Você sabe que esse negócio aí da sua empresa é ilícito? Você sabe que isso aí é errado? Você está ouvindo palavras desse púlpito aqui há quanto tempo? E por que você continua fazendo coisas escusas? Por que você continua fazendo negociações que você sabe que são negociações que não agradam a Deus?
Hein? Você sabe que Deus não agrada de propina, por que você continua oferecendo propina para os outros? Por que você fica pegando propina às vezes? Por que você deixa esse negócio lá no porão, irmão? A tempestade vai chegar. Você está vivendo um modo de vida errado, a tempestade vai chegar para você. Porque está lá no porão e a gente tem que arrancar esse negócio do porão. Eu já falei aqui muitas vezes e eu vou repetir. Deus nunca vai chancelar uma atitude errada nossa. Você está fazendo tudo errado, não pense você que Deus vai olhar e vai botar a mão e vai chancelar o erro. Porque se Deus chancelar o seu erro, para que você vai fazer as coisas certas? Se Deus começar a te abençoar, você fazendo tudo errado, para que você vai fazer o certo? Jonas veio e pum, lá para o porão. Tem muitas coisas que estão no porão da nossa vida que a gente tem que consertar. Um modo de vida errado, um jeito de viver errado. E eu vi uma frase esses dias que dizia assim: seja humilde para admitir os seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Seja humilde para reconhecer os seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. O que a gente tem que tirar do porão? Um jeito de viver errado. Eu fico encabulado, irmãos, às vezes eu quase fico deprimido. Às vezes eu escuto certas coisas, certas atitudes de certos crentes. Às vezes eu escuto que certos irmãos estão tomando determinadas atitudes. Eu falo para a Lélia, Lélia, de que está valendo pregar? De que está valendo ensinar? De que está valendo todo dia ir lá e falar? De que está valendo? Eu, às vezes, como pastor, eu estou confessando aos irmãos, eu entro em crise. Que eu digo para ela, filha, não tem como. Eu falei isso aí domingo passado. Eu falei isso aí quarta-feira passada. Teve um dia que eu preguei uma mensagem aqui e eu falei da gente ter atitudes tranquilas, não sermos precipitados, sermos pessoas equilibradas, e dei uma mensagem sobre equilíbrio aqui nessa igreja, e falei sobre Moisés que perdeu a terra prometida porque foi desequilibrado. E aí quando eu terminei de pregar, acabou o culto, nós ficamos aqui conversando. E aí um irmão vem e me pede para atender, para dar um conselho, sempre, e aí eu estou aconselhando um outro. Um casal assentou aqui na frente, ó, nessas primeiras 2 poltronas aqui. E ficaram. E eu fui atendendo o povo, quando eu atendi todo mundo, já era umas 11 horas já. Aí os 2 subiram, ela disse assim, pastor, ele saiu do culto aqui e queria bater o carro no poste, bater o carro em outros, que ia matar eu e ele. Eu falei para ele, você não estava no culto aqui não, filho? Você não ouviu a mensagem que eu preguei não? Sobre equilíbrio, sobre a bênção de Deus na nossa vida, sobre a gente tomar as atitudes certas. Você não estava no culto aqui hoje não? Eu estava. Falei, ô miserável. Vamos tirar do porão as coisas erradas da nossa vida. Crente que está na igreja há tantos anos, todo dia de manhã, deixa eu ver o horóscopo. Deixa eu ver o horóscopo aqui. Deixa eu ver. Rapaz, o pastor falou ontem que vai ser uma semana de bênção, mas aqui está falando que a nuvem é negra. A nuvem é negra. O cara veio para a igreja. Rapaz, você está na igreja, você é servo de Deus. Chega lá no quarto da casa do cara, tem Santinho, Santa Maria, Santa Pelonha, Santa não sei quem. Esse dia eu fui visitar uma irmã, ela disse, não pastor, essa daqui não pode tirar não. Eu falei, me dá esse trem que eu vou. Crente, vamos tirar do porão aquilo que é errado, meu irmão.
Como é que você está aqui na igreja, servindo a Deus, adorando o Senhor e continua bebendo? Me fala isso. Quem te falou que um servo de Deus pode beber cerveja? Que dia foi que você ouviu desse púlpito aqui dizer que aqui nessa igreja, crente dessa igreja pode beber? Hein? Que dia foi? Não, porque o pastor Edmar não é contra, não. Sou contra, sim. Sou contra, sim. Você nunca me ouviu ensinar isso aqui? Por que você continua fazendo as coisas erradas? História é, irmão, olha, o Espírito Santo está falando com gente aqui hoje. O Espírito Santo trouxe gente aqui hoje para ouvir essa palavra. Você quer continuar guardando coisa lá no porão, se prepare, porque a tempestade vai chegar. Agora, se você fizer o que eles fizeram, jogar tudo fora, vai ter bonança de Deus, porta aberta de Deus, milagre de Deus para você. Modo de vida errado. Outra coisa que a gente guarda no porão: sentimentos não resolvidos. Tem gente, irmão, que a tempestade vem para a vida dele porque ele está cheio de sentimento não resolvido no coração dele. Complexo de inferioridade. Você sabe que tem gente que aonde ele chega, ele acha que ele é o pior. Ele acha que ele é o menor. Ele acha que ele é o mais feio. Todo lugar que ele chega, ele se inferioriza. E é por isso que ele tem uma vida sem conquista. Ele tem uma vida sem alcançar grandes coisas, porque ele sempre se sente incapaz, sempre se sente indigno, sempre se sente pequeno. E aí ele nunca consegue alcançar, nunca consegue avançar. E a vida dele é uma sucessão de tempestades, porque ele não conquista nada, não alcança nada, nunca vem grande coisa para ele, porque ele acha que ele é o pequeno, ele é o menor, ele é o pior. Uma outra coisa, tem gente que tem falta de perdão no coração. A tempestade vem pela falta de perdão, não perdoa. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: perdoar é libertar o seu prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Perdoar é libertar o seu prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro na verdade era você mesmo. Mas tem gente que está cheia de falta de perdão no coração. Aí fica guardando mágoa, fica guardando ódio, fica guardando ressentimento. E lá em Provérbios 4:23, a Bíblia diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí você me pergunta assim: eu não estou entendendo o que a falta de perdão pode trazer tempestade para mim. Eu te explico. Por que a falta de perdão pode trazer tempestade para você? Porque quando você não tem perdão no coração por alguém, você fica sem desejo de fazer o bem por esse alguém. Quando você tem uma mágoa de alguém, quando você tem um ressentimento de alguém, quando você tem um rancor de alguém, quando você tem ódio de alguém, você perde o desejo de fazer o bem por esse alguém. E aí, porque você não tem desejo de fazer o bem, esse mal vai atrair o mal. Essa negatividade, esse desejo negativo, vai atrair negatividade para você. É por isso que uma pessoa que não perdoa o outro, ele vai enfrentar a tempestade. Porque essa maldade no coração dele em relação ao outro vai trazer o mal para ele. Irmãos, isso é a lei da vida. Por que a Bíblia vive dizendo para a gente: faz o bem, né? Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. É porque quando você faz o bem volta para você. Há uma reciprocidade natural que Deus estabeleceu. Você planta o bem, você colhe o bem. Você faz o bem volta para você. Verdade no mal é a mesma. Planta o mal, vai vir o mal. Faz o mal vai voltar para você, ué. Por isso que uma pessoa que não perdoa, que tem sentimento mal resolvido no coração, vai enfrentar a tempestade. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude a tirar tudo aquilo que é negativo do nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem coisas boas para você e para a sua casa.
E se você crer e acreditar, você vai desfrutar do melhor de Deus para você. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Eu tenho que terminar. E aí eu termino dizendo para você o seguinte. Olha aqui para mim. Você diz, pastor, eu reconheço que eu estou fugindo de Deus mesmo. Eu reconheço que Deus às vezes me manda fazer uma coisa, eu faço outra. Ou às vezes Deus não me manda fazer, eu faço. Eu reconheço isso. Eu reconheço que eu estou pondo pessoas que eu não devia colocar na minha história de vida. Eu reconheço que eu estou permitindo gente que eu não deveria permitir. E mais, eu reconheço que dentro do meu coração, lá no porão da minha existência, tem realmente, pastor, um sentimento aí, uns negócios que não é bom. O que eu faço? Faz o que os marinheiros fizeram. Sabe o que os marinheiros fizeram? Eles disseram, o que está causando essa tempestade? É Jonas? É. Pegaram Jonas e jogaram para fora. Não tem nada de espetacular, não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural. Só uma atitude. Determinar no coração uma atitude. Sai desse culto hoje fazendo o que esses marinheiros fizeram. Fala para Deus hoje, diga, Deus, eu vou jogar o Jonas no mar. Senhor, eu vou tomar uma atitude. E sai desse culto e toma uma atitude. Toma uma atitude. Para de fazer o que é errado. Para de deixar essas pessoas aí que querem destruir você ficar perto de ti. Põe no seu coração que você não vai guardar mais rancor. Perdão não é um sentimento, é uma atitude. Determina que você vai perdoar, que você vai liberar essa pessoa. Toma uma atitude, como o capitão do navio e os marinheiros tomaram. Vou jogar Jonas fora. Joga fora esse negócio. E talvez essa tempestade na sua vida vai cessar. Joga fora, que a tempestade vai acabar. E não é grande coisa não. Eu vou terminar, mas deixa eu dizer isso. Alguém me mandou uma história interessante. Que o cara dormia e achava que tinha alguém debaixo da cama. Aí quando ele ia para debaixo da cama, ele tinha a sensação que alguém estava em cima da cama. E aí ele foi no psicólogo. Chegou no psicólogo e disse, estou tendo um negócio estranho. Quando eu deito, eu tenho a sensação que alguém está debaixo da cama. E quando eu vou para debaixo da cama, eu tenho a sensação que alguém está em cima da cama. Aí o psicólogo disse para ele, eu posso curar você. Você vai fazer 3 sessões durante 2 anos. E em 2 anos, fazendo 3 terapias por semana comigo, eu curo você. Aí ele falou, e quanto vai ficar cada sessão? Aí o cara falou, vai ficar em torno aí de R$120 cada sessão. Aí ele falou, tudo bem, foi embora. Depois de uns 2, 3 anos, ele estava no mercado e encontrou o psicólogo. Aí o psicólogo falou para ele, rapaz, você sumiu, não voltou mais no meu consultório? Ele disse, não voltei, só sabe por quê? Porque o senhor falou aquele dia que eu precisava fazer 2 anos, 3 vezes por semana, R$120. Eu fui fazer a conta, dava em torno aí dos 37, 38 mil reais para eu ser curado. E eu resolvi diferente. Eu encontrei um colega meu e ele me curou por R$10. O psicólogo assustou e falou, mas como que ele te curou por R$10? Ele falou, ele cortou os pés da minha cama. Tem nada mirabolante. É só você tomar uma decisão hoje. Que Deus vai te abençoar. Pega na mão do irmão que está perto de você. Escuta o que eu vou falar e eu vou orar. Às vezes a gente está enfrentando uma tempestade e a gente pensa assim, por que Deus está permitindo isto? Mas eu queria te dizer hoje o seguinte, talvez você estava fazendo tudo errado e por isso a tempestade está aí. Talvez eu estou pregando aqui para uma família que está atravessando uma crise financeira. Talvez eu estou pregando aqui para um homem que está desempregado, enfrentando uma crise.
Talvez eu estou pregando para pais que estão vendo seus filhos enfrentando uma tempestade por causa de drogas. Talvez você está aqui hoje e você está enfrentando uma tempestade porque você às vezes fez coisas erradas. Eu não vim aqui te desanimar, eu vim aqui te animar. Para dizer para você o seguinte, que às vezes Deus permite uma tempestade na nossa vida para fazer um milagre maior em nosso favor. Você lembra quantos milagres Pedro viu? Mas o dia que estava uma grande tempestade, Jesus permitiu Pedro andar sobre as águas do mar da Galileia. Deus às vezes pode permitir uma grande tempestade na sua vida para te dar o privilégio de experimentar um grande milagre que Ele vai fazer por você. Então olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala: essa tempestade é uma oportunidade de Deus de fazer um grande milagre na sua vida. Vamos orar, irmãos. Você sabe o nome dessa pessoa que você está segurando a mão dela? Pergunta o nome dela aí. Não solta não, segura. Pergunta o nome dela, se você não sabe. Isto, agora que você já sabe o nome dela, dele, você vai orar agora para Deus abençoar a vida dele. Você vai orar agora para Deus abençoar a vida dela. Você vai falar o nome dela ou dele na oração. Você vai dizer: Deus, abençoa aqui o irmão João nessa tempestade que ele está vivendo. Abençoa a vida dele, a casa dele. Você vai orar por ele, ele vai orar por você. Deus vai fazer milagres na nossa vida, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque a tempestade é uma oportunidade de um grande milagre. Receba a presença de Deus na sua vida. Descanse na certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, hoje nós tomamos uma atitude diferente diante de Ti. Senhor, hoje nós tomamos uma atitude diferente. Senhor, vamos lançar o nosso Jonas no mar, Senhor. Queremos, Deus, um tempo de paz diante de nós. Senhor, hoje nós decidimos diante de Ti que vamos fazer as coisas certas. Dá-nos graça esta noite para perdoar, Senhor. Dá-nos graça essa noite para liberar perdão sobre essa pessoa que tanto nos ofendeu e nos magoou. Querido Espírito Santo, nos ajuda hoje a jogarmos o Jonas no mar. Não queremos mais uma vida turbulenta. Queremos uma vida de sossego. Queremos uma vida de paz, uma vida de vitória. Nesta noite, Deus, eu te oro e na unção do Teu Espírito e na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo casais aqui esta noite. Eu abençoo pais aqui esta noite. Eu abençoo filhos aqui essa noite. Eu abençoo famílias aqui essa noite. Para a glória do Seu nome, Deus, nós hoje te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
pode sair do seu lugar. Dizer isso para pelo menos 2 pessoas. Diz assim, você vai dizer para ele assim: joga o Jonas no mar, que a tempestade vai acabar. Vai aí, fala aí, pelo menos para 2 pessoas. Joga o Jonas no mar, que a tempestade vai acabar. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Vamos orar. Aleluia. Pegue o seu cartão aí da campanha, nós vamos orar. Vamos orar com o pastor Elmar. E hoje nós vamos abençoar o mês de setembro. Vamos orar agora e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida no mês de setembro. Vamos declarar que o mês de setembro vai ser um mês de abundância de Deus, né? Vai ser um mês de milagre, vai ser um mês de bênção. Então vamos orar com o pastor Elmar. Você apresenta o seu cartão aí para Deus. Amém. Levante o seu cartão, vamos orar. Pai de amor, nós estamos mais uma vez diante do Senhor. Pai, como o Senhor nos tem convocado para esta batalha, Senhor. Pai, nós estamos hoje orando, ó Deus, na Tua presença, para que o mês de setembro, Senhor, seja um mês de vitória na vida do Teu povo, Senhor, na vida da Tua igreja. Que cada família, ó Deus, cada homem, mulher, jovem, criança desta igreja, ó Deus, tenha um mês de setembro vitorioso. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, para a glória, para o louvor do Teu nome. Nós declaramos: setembro será uma bênção na vida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Irmão, você assente um minutinho só. Pastora Lélia tem um aviso importante aqui. E nós já vamos encerrar e ministrar a unção sobre a sua vida. Paz do Senhor, irmãos. Eu queria uma reuniãozinha rápida com os irmãos que eu vou ler aqui, os nomes, bem desse lado aqui, por favor. Não, vai ter unção. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lá para debaixo da galeria, do lado meu aqui esquerdo ali, e nós vamos reunir ali embaixo enquanto os irmãos estiverem aqui na unção, tá? Então o Bruno e a Sheila, o Robson e a Carol, Tiago e Poliana, Vitor e Paulier, Gustavo e Joana, Carlos e Penha, Éder e Rosalene, Alexandre e Érica, Gelson e Marília, Alisson e Suzane, Roberval e Viviane, Joel e Flávia, Leandro e Daniela, Tainara e Renato, Emerson e Andréia, Ivan e Warla, Marco Túlio e Carla, Manuel e Andréa Lessa, Michael e Jéssica, Cristiano e Cristiane, Marcos e Isabel, Wellington e Neuda, Juliana e Isabelle, Carlos e Cristiana, Alisson e Priscila, Alisson e Roberta, Divina e Rosidelme, Roberto e Edna, Geraldo e Heloíse, tá? Então vou aguardar vocês bem ali, para após o culto a gente ter uma reuniãozinha muito rápida. Só uma coisinha que eu quero falar para vocês. Nós temos o culto Aliança agora na sexta-feira, que é o nosso culto para os casais, voltado para os casais.
E o pastor Edmar depois vai estar dando uma reforçada aqui com vocês. Nós vamos ter uma palestra para os casais. Então, que todos os casais da igreja estejam presentes, mas convida uma pessoa amiga, um irmão, um parente seu, para estar aqui nessa palestra conosco. Logo após o nosso culto aliança, nós vamos ter um caldo bem gostoso, que será servido aqui no nosso anexo, né? E se você falar assim, mas como que faz? Geralmente no culto a gente fala para não trazer as crianças, porque fica mais fácil de você prestar atenção, né, no que está sendo falado. Mas se não tiver jeito de você deixar a sua criança com alguém, nós vamos ter alguém aqui para estar olhando essas crianças, tá? Mas se você puder deixar, melhor. Mas aquele que não tiver jeito, a gente vai estar também com uma salinha ali para as crianças. Uma outra coisa que eu queria falar, o encontro de casais de Caldas Novas, que vai ser do dia 4 ao dia 6 de novembro, nós vamos estar dando detalhes sobre esse encontro no culto aliança na sexta-feira. Então, se você quiser saber desse encontro que nós estamos realizando, na sexta nós vamos dar melhores informações. E as mulheres, as líderes de grupos de mulheres, nós pegamos alguns grupos que estão muito extensos, muito grandes, né, com várias mulheres, e nós vamos dividir esse grupo. Como que vai ser isso? Nós estamos dividindo o grupo e pegando dentro do grupo uma outra líder, vai tomar conta da metade, e aquela líder vai ficar, e nós vamos trazer uma vice-líder para cada uma, tá bom? E aí nós vamos estar mostrando para vocês no WhatsApp como que ficou a divisão. Então, o que eu quero, por que eu estou falando isso para vocês? Aí, irmã, você não fica assim, mas eu queria ficar com a irmã Fifi, e fiquei com a irmã Loló. Vamos parar com isso, né? Então, se você ficou com uma irmã lá, vamos juntas, vamos abençoar aquela sua nova líder. Vamos uma nova empreitada aí no reino de Deus. Vamos estar juntas, unidas. É dentro do grupo de vocês. Então, não é ninguém de fora que está vindo. É alguém que já estava ali reunido com vocês. E é para somar, é para ser bênção. Então, não reclama não, eu quero voltar a ficar com não sei quem. Não, fica no grupo que Deus vai estar te abençoando e você vai estar recebendo coisas novas aí, ó. E nós vamos estar fazendo o quê? Um grupo que tem 24, vai ficar 12 em cada grupo. E aí as irmãs que vão estar chegando para a nossa igreja, nós vamos estar aí crescendo esse grupo novamente. E aí vocês que estiverem vendo mulheres que ainda não estão em grupo, você pode pegar e colocar no seu grupo e nós vamos crescer o nosso grupo novamente e vamos dando lugares para mais mulheres trabalharem para o Senhor, trabalharem na obra de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Amém. Vamos de pé, irmãos. Os obreiros já podem vir para cá, não é? Para estar ungindo. Eu quero só avisar o seguinte: quem não esteve aqui domingo na ceia e veio hoje e quer cear, no final aqui, depois que você receber a unção, você pode ir ali, próximo à tesouraria, né, pastor Elmar? Naquele local ali. Aí você vou pedir o pastor Marlos para ministrar a ceia e o presbítero Luiz Otávio, para os irmãos chegando ali, vocês conduzam eles até o local onde vai ser ministrada a ceia. Terminando, você pode fazer isto. Só uma coisinha a mais. Amanhã a gente tem uma palestra importantíssima aqui, sobre liderança positiva, para os empresários. Vai ser ministrada pelo evangelista dessa igreja, Fernandinho. Fernandinho hoje é um dos maiores coaches, não só aqui do estado, irmão, mas ele já está tendo um reconhecimento fora do estado de Goiás também. E Fernando já está sendo convidado para ministrar isso em alguns estados aí do Brasil. E é por isso que às vezes ele não está aqui na igreja. Ele fala comigo, pastor, eu estou no sul, estou em São Paulo, e agora ele fez o Master Coach. E ele amanhã vai estar ministrando uma palestra aqui, para os empresários da igreja e o empresário amigo seu, que você pode convidar, pode trazer. São liderança positiva. Então esteja aqui, ali, ó, esse rapaz aí abençoado, vai estar falando amanhã. Então esteja aqui. E o outro aviso, rapidinho, sexta-feira dos casais. Irmão, pelo amor de Deus, você que está aqui na igreja hoje, que tem a sua esposa, seu esposo, você não pode perder esse culto alianças de sexta-feira, não. Vai ser uma bênção para o seu casamento, vai ser uma bênção para a sua família.
O diabo tem se levantado para destruir as famílias. Vocês viram agora a última da Secretaria de Governo aqui de Goiás, né? Vocês viram a última aí das carteirinhas agora. Que se o camarada por exemplo, ele não quer ser homem mais. Ele tem um registro, ele pode ir lá e pegar o nome social, o nome que ele quer ser conhecido agora. Se a garota é lésbica e diz, não, meu nome é Joana, mas eu não quero ser chamada de Joana, eu quero ser chamada de José. A Secretaria de Governo vai emitir uma carteirinha para ela com nome social. O diabo tá jogando pesado para destruir as famílias. Você que está aqui, sexta-feira nós vamos ter uma reunião para Deus abençoar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Você não pode perder isso não, irmão. Porque aqui nós vamos ungir você, Deus vai blindar a sua família. E nós estamos declarando como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Então esteja aqui e ainda mais, convida um casal que é amigo seu, que você ama, traz ele para a igreja sexta-feira, traz ele para cá, para ele receber a palavra, ser abençoado, Deus falar com ele. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Ouve a sua cabeça, eu vou ministrar a bênção. E aí você pode vir aqui para receber a unção. Lembrando que toda quinta e sexta, nós temos oração aqui das 5 às 6 da manhã. Ouve a sua cabeça, irmão, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos dizem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém e diga a paz do Senhor abençoado de Deus. Vem aqui à frente, irmão, receber a unção em nome de Jesus.